Massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí do Globo Esporte, falando muito do momento do Galo e mostrando que o Galo é campeão de chances para fazer o gol, mas não está conseguindo converter, principalmente agora no Brasileirão, terceira rodada sem vitória. Então tem uma análise aí bem precisa, vamos acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Ei, gente, boa tarde, Globo Esporte tá no ar. Chega mais que a rodada dos mineiros teve sufoco, mas pelo menos sem derrota no Campeonato Brasileiro. Empate do Cruzeiro contra o São Paulo fora de casa e do Galo contra o Vitória no Mineirão. Os placares estão invertidos, mas a gente vai dar todos os detalhes. Vamos fazer o seguinte, começar com o Galo, que jogou no Mineirão e foi um perrengue danado. O Atlético ficou 2 vezes atrás no placar, mas arrumou um empate no finalzinho. Eram várias apostas para personagem do jogo. O Hulk, que curiosamente começou a carreira lá no Vitória. 3 gols do Hulk. Vai pedir música hoje, no Fantástico. Se fizer, fique quietinho, nem comemore. E respeita. Podia até ter rolado aquela notificação. E o Rony tem essa coragem, né? Do jeito que vem, ele bate, ele tá sempre acreditando. Foram mais de 30 finalizações do Galo durante o jogo. Na trave! No travessão! Rony de novo, tentou bater, joga a bola pra fora! Mas foi um improvável personagem do Vitória que surpreendeu a defesa do Galo no início do segundo tempo. Lucas Alter! Foi lá no alto pra testar essa bola, subiu livre, meteu a testa na bola, botou a bola onde quis. O primeiro gol do zagueiro com a camisa do clube. Minha função geralmente é ajudar a defender, né? Evitar gols, mas fazer gols é sempre muito importante, fico muito feliz. E tinha mais gente vivendo uma noite de primeira experiência no Mineirão. É meu primeiro jogo, gente! Primeira vez? Primeira vez, eu tô muito emocionada! Nem tô falando dessa torcedora, viu? Fausto Vera. Primeiro jogo como titular no ano. Fausto Vera também colocou a bola onde quis. E primeiro gol na temporada. Uma hora a oportunidade aparece, né? E você tem que estar preparado. Oportunidade também era o que queria o Vitória, de vencer o Galo no Mineirão pela primeira vez. Mateuzinho tentou ajudar. Sobrou caprichosamente pro pé direito do Mateuzinho. O Vitória tá à frente mais uma vez. Mas Igor Gomes aproveitou a chance dada por Cuca. 42 minutos! O Atlético empata o jogo, tá 2-2. O esforço do Lucas Arcanjo, inútil porque a bola quicou lá dentro, ó. O gol de Igor Gomes no finalzinho, pelo menos, aliviou um pouco da frustração da torcida do Atlético, que ainda não comemorou uma vitória do time nesse Brasileiro. Termina a partida. 2 para o Atlético, 2 para o Vitória no Mineirão. Torcedor do Atlético, parte dele aplaude, parte vaia. Queremos bastante, mas fica um sentimento de frustrações, porque a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era a vitória. Enquanto a gente estiver jogando assim, a gente vai estar muito mais próximo da vitória e a gente vai se acertar durante a competição para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades que a gente está criando durante os jogos. Henrique Fernandes no nosso Globo Esporte de segunda-feira para falar dos empates dos mineiros. Tudo bem, Henrique? Tudo bem? Você ouviu o que o Everson falou? Aproveitar as oportunidades que estão sendo criadas nos jogos. Novos jogos, velhos problemas. Exatamente. O Galo segue finalizando muito, né? Ontem foram 32 finalizações. Olha o ranking dos times que mais finalizaram no campeonato. O Galo é o primeiro absoluto com 74. O segundo é o Bragantino, 43. Aí tem Botafogo, Juventude, Bahia. E olha o Cruzeiro. É o segundo que menos finalizou, só o Corinthians finalizou menos. Mas é muito chute no gol e pouco gol, efetivamente, né? O Atlético só fez 3 até agora no campeonato, né? A diferença realmente é muito grande. Falando um pouco da defesa, o Lianco estava suspenso por esse jogo e o Cuca optou pelo Ivan Román. Moleque de 18 anos, foi bem. O Vitória nem exigiu tanto. O Vitória chegou pontualmente, fez os 2 gols. O que me chamou atenção nele foi essa capacidade de
de produzir o jogo, né? De acertar passes, de tentar jogadas em profundidade. Repara essa bola, como ele vai fazer um lançamento, vai alongar. Acho que é um jogador bem interessante, mas ainda jovem, ainda cru, tem que ser maturado. 18 anos. O Cuca tinha a oportunidade de colocar, por exemplo, o Vitor Hugo, que tem 33, a idade de Cristo. E ele falou sobre essa escolha. Aproveitei para fazer um teste, né? Para ver o Vitor Hugo junto com o Alonso. Primeiro o Vitor Hugo pela direita, depois o Vitor Hugo pela esquerda, e eu não gostei, e não foi bom. Mas eu só ia poder saber se foi bom ou não testando, né? Contrapartida, nós trabalhamos bem também, o Ivan Roman, e nós demos ritmo para ele, né? Demos jogo para ele, e hoje ele entra nessa posição aí com confiança em fazer um bom jogo. Mas ainda assim, o Atlético tomou 2 gols e teve falhas defensivas, pontuais. Isso. Primeiro gol me chama a atenção uma falha específica de proteção à área, né? Um gol que vem de escanteio, o pessoal não gosta de escanteio curto. Olha o Vitória, cobrou um curto com uma jogadinha. 3 do Vitória contra 2 do Galo, isso é perigo, vai sair jogada. O Galo tinha que ter protegido melhor essa área. Era o Hulk ali, né? Onde o Gustavo vai entrar e onde o Hulk vai demorar a chegar pra fechar. Se o Hulk tivesse um pouquinho mais à frente, ele ia conseguir evitar melhor esse cruzamento. E aí quando cruza, ó, o Halter cabeceia sozinho. Acho que o Rubens deveria ter marcado mais o jogador e olhado menos pra bola, né? Mérito do Vitória, boa jogada. O Galo não ganha de ninguém. Tô falando no brasileiro. Boa tarde, Everton. Boa tarde, só se for pra você. Thiago Valu, Fernandes, Elton, turma de casa. Realmente a situação do Atlético está ficando cada vez mais crítica no Campeonato Brasileiro. Pô, mas no começo do campeonato, com 3 rodadas, você tá falando, estoa, porque a todo momento a gente vem aqui para falar a mesma coisa. A gente vai falar que o elenco do Atlético é um elenco que ainda precisa de qualidade. Quando vai recorrer ao banco, o pessoal do banco não dá o mesmo padrão que os titulares. O Atlético tem um time bom, mas o elenco do Atlético não é o suficiente. Tudo bem, mas o Atlético só pode contratar em junho. E aí? Mas o Atlético criou oportunidades, 34 finalizações a gol, né? O campeonato é de estatística. 10 no gol, 1 na trave. Mas fez 2 gols e tomou 2 gols. E olha, gols de erros individuais da defesa do Atlético pelo lado direito. Você não pode tomar um gol que o centroavante pula sozinho, como aconteceu. Um gol de contra-ataque podia ter sido matado a jogada na intermediária. O Natanael tomou o drible, né, em vez de chegar ali e matar a jogada, né, era um contra-ataque. Olha, tem muita coisa a ser analisada do Atlético. Agora eu vou só, talvez descaracterizar aquele torcedor que vai colocar a culpa na diretoria. Eu não vou colocar a culpa na diretoria. Não vou. Agora não. Porque a culpa da diretoria foi não ter contratado. Só que a janela fechou. Agora não adianta eu ficar aqui batendo. Agora tem que cobrar de quem é direito. O Atlético tem um time bom, tem que cobrar dos jogadores. Tem que cobrar do Cuca, que pra mim é o maior técnico da história do Atlético, mas tá na hora de cobrar. Ele na coletiva ontem disse, tem jogador que tá abaixo, então agora tem que recuperar esses jogadores que estão abaixo. Eu vou cobrar aqui da diretoria, quando eu abrir a janela no dia 2 de junho, se no dia 3 não aparecer ninguém, eu já vou começar a cobrar reforços aqui. Porque o Cuca falou ontem na coletiva que eles virão na janela. Agora não é momento. Eu vi um montão de gente, o Everton, aquele pessoal de grupo de WhatsApp que fica assim, mas eu falei, não falei? Não faltava contratar? Tá aí, parece que eu tô torcendo contra. Não é esse o momento. O momento é de apoiar esse time, é de apoiar. Não adianta eu ficar pedindo mais contratação, que não vai vir. O momento agora é também de cobrar, não mais a diretoria. Você vai cobrar quando ela puder contratar. Ela errou. Tem que cobrar agora também. Cobrar agora dos jogadores, cara. Tem que cobrar dos jogadores. Os jogadores estão num momento assim, não, tá tudo lindo e maravilhoso, foi campeão, ex-campeão. Quer dizer que no Cruzeiro a gente pode cobrar a diretoria. No Galo não pode não, né? Não, no Galo não pode não, né? Mas não vai ser agora. Mas no Cruzeiro pode, né? Já cobramos demais. Já cobramos demais. Não, senhor, nunca no Cruzeiro tem que cobrar de todo mundo. De todo mundo. No Atlético agora tem que cobrar dos jogadores. Tem que cobrar de todo mundo. Mas eu acho que o Breno tá falando de time. Que agora é a hora de focar direto no que está acontecendo no campo para ter as cobranças. Eu entendo. Mas o Cuca tá cobrando contratação aí, já faz desde que mas não vai contratar. Então, mas não vai contratar. Eu sei, gente, que não. Eu sei que não. Aí entra naquela palavra que não pode ser citada aqui. Aquela palavra não pode ser citada aqui. A palavra planejamento a gente não pode falar. Mas você já pensa em julho. Aí é planejamento, né, Tio? Então você pode cobrar agora. Fazendo, inclusive. Então você pode cobrar agora. Aí é planejamento. Tem que fazer. Aí você contrata o cara para chegar em julho. Mas para mudar a história pro jogo contra o Santos, você vai ter Não, aí é campo. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Você ganhar do Vitória em casa. Aqui, com todo respeito. O Hulk foi bem ontem? Não. O Coelho fez uma partida bem ruim. O Coelho foi bem ontem? Não. O Rony foi bem ontem? Hulk, por sinal, só abrindo uma aspas, Hulk, por sinal, fez uma das piores partidas dele com a camisa do Atlético. O Scarpa foi bem ontem. Aliás, quem foi bem do Atlético? Vamos parar aqui e vamos ficar pensando.
Poxa, o time do Vitória, gente, tá lá embaixo. O time do Vitória é um time fraco. Até não pode. O Atlético não pode. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Falei lá na rádio agora há pouco. O Otávio saiu, não houve reposição. Não venham me dizer que a reposição é o Patrick. Cadê? Nem primeiro volante é. Perfeito. Aí sai o Daverson. Não venham me falar que a reposição é o João Marcelo. João Marcelo é uma aposta, o Roman é uma aposta. E isso foi dito quando as contratações aconteceram. O Atlético tem hoje um primeiro volante de qualidade? Não. Não tem. Quem está jogando por ali é um jogador improvisado, que é o Alan Franco, contundido. Aí para o jogo contra o Santos, você perdeu um cara que está jogando por ali improvisado. Quer dizer, vamos falar improvisado, mas assim, meio que um cara que o Cuca pegou, agora você vai ser o meu primeiro volante. Tá certo? Você não tem esse cara. Até quando ele vai ficar fora? Tem previsão? Não. Pois é. Então você não tem. Aí, se você for colocar um jogador ali, você vai fazer a segunda improvisação no setor. Que não sou eu que estou repetindo isso, não está saindo da minha cabeça. Ganha esse jogo muito no meio-campo. Muito. Quase sempre no meio-campo. E o meio-campo do Atlético, infelizmente, você não tem um primeiro volante. Sabe o que o Cuca tá louco querendo? Louco querendo? Um meio, vai continuar querendo, até no meio do ano. Um meio-campo que joga aberto pela direita. O primeiro tempo contra o Vitória, ontem a gente viu a necessidade desse cara que o elenco não tem. Um volante, não tem. Um jogador centroavante de área, não tem. Então, meu irmão, agora não adianta mais. O Cuca chegou e informou, ó, eu preciso disso aqui. Ah, não. Tchau, Otávio. Tchau, Daverson. E aí agora, quando fala de elenco, e não adianta vocês no Atlético negarem. O elenco é curto, é muito curto e o setor de meio campo do Atlético é escasso. Se você perdeu o Scarpa, meu irmão, que ontem não fez um grande jogo, se perdeu o Scarpa, tá no bico do corvo como está agora, que você já não tinha um volante, você perdeu o cara que estava jogando improvisado ali, agora você vai ter que improvisar de novo. Deve ser, eu imagino que seja o Rubens, né? Mas o Everton... Porque se o Everson sair do Atlético hoje, é o Rubens ficar pro gol. Mas o Everton, vamos lá. Não tenta defender não, irmão, não, por favor. Não defender, é que assim... Chega o jogador, ele é contratado, ele custa dinheiro, o Atlético busca. E aí, não tem um atacante de área, não pode ser o João Marcelo. Não, peraí, você entendeu o que eu quis dizer, não desvirtua o que eu falei. Não tem um volante, não pode ser o Patrick, tem que ser o Patrick. Ele não é primeiro volante. Mas, cara, é o mais próximo. O Rubens não é volante. O Rubens não é volante, assim, eu acho que tem que dar oportunidade para esses caras. O Rubens é o quê? O Rubens, de origem, meia de criação. Tá, mas hoje no Atlético ele é o quê? Hoje ele é tudo. Coringão. Ele é um coringa. Mas maltratam o Rubens no Atlético, né? A verdade é essa. Quem maltrata? Porque maltrata. Quem maltrata? Porque o Rubens devia jogar na posição dele. Qual que é a posição dele? Meia pela esquerda. Aí você tira o Coelho do time? Hoje eu tiraria. Aí, hoje, cara, o Coelho... Eu prefiro o Rubens a ele. Thiago, aí é preferência mesmo, mas o Coelho é o jogador mais regular da equipe do Atlético. A gente já pediu várias vezes você ficar calado para que o Rubens estivesse. Aí, irmão. O que eu fico assustado aqui é, o João Marcelo não pode jogar, o Patrick não pode jogar, então... Não, poder pode. Não, peraí, você falou que não podia criticar a diretoria, mas pode defender dessa maneira a diretoria? Porque você está falando que tá com ele completo, é isso? Então não... Eu falei que a taxa é completa. Não, porque você está falando aí do João Marcelo, então o João Marcelo ele vai suprir a necessidade, é isso? Ô, HG, tem alguma empresa de aparelho auditivo aqui? Porque o Breno tá precisando. Não. Ele vem para ser utilizado. Não é possível. Não, o João Marcelo não pode ser utilizado. O João Marcelo não vem para ganhar contrato. É que mudaram. Então não contrata, esse ano o Atlético mudou. Vocês estão assistindo a coletiva do CUR? O Atlético não. É a questão é a seguinte. O que o técnico fala, velho, muitas vezes é para proteger jogador. O que o técnico fala, muitas vezes, eu nem levo em consideração. Porque o Cuca disse que ele está sendo preparado assim como o Ivan. Está sendo preparado. O Romano estava sendo preparado e estava jogando outro titular, Brenão. Mas aí foi falta de opção, isso é claro, né? Falta de opção, claro. Ele tem o Rômulo, ele tem o Vitor Hugo, ele tem o Leandro. Beleza, irmão. Então, beleza. Torcedor do Atlético. Torcedor do Atlético. As opções que o Cuca tem, o Thiago está apresentando para vocês aqui. Então, por favor, não reclamem. Não, quem apresentou foi o departamento de futebol. O Thiago não trabalha no departamento de futebol do Atlético. Então, beleza, doutor. Beleza, doutor Valor, advogado Thiago Fernandes. Mas essa viagem não sou eu cuidando desses caras, não. Porra, cara. O Thiago Fernandes está querendo o quê? O Thiago Fernandes está querendo dizer que esses jogadores que estão aí são a
resolução dos problemas do Atlético? Mas do jeito que você tá falando... O que eu falei é que esses caras vão ser utilizados. Mas do jeito que você tá falando, o Atlético, para conseguir ganhar do Vitória, vai precisar de ser depois da janela, né? O Atlético... É o desvio de foco, assim, absurdo, né? Não, desvio de foco? O time que desvio de foco, o Galante falando que não pode criticar a direção, e esse aqui dizendo que os problemas estão aí para serem resolvidos. O time que entrou em campo ontem... Para ser resolvidos, HG, desculpa, viu, Valor? Mas, HG, para pra pensar ali, meu velho. Tu contrata o João Marcelo, ele não pode jogar. Contrata o Patrick, ele não pode jogar. Não é isso que eu disse. Então, assim, ó, gente, o que o HG quer dizer é não contratem apostas. Não contrata esses jogadores. Você tá pegando a mania de um amiguinho seu aí que senta do seu lado. Não. Você disse isso aqui agora. O que eu tô dizendo é o seguinte. O João Marcelo não pode ser. Quem é o substituto do Otávio, com o amiguinho? Tem que ser. Não, eu tô te perguntando, me responde. Quem que é o substituto? O Fausto Vera, que tá no elenco. O Fausto Vera. Tem que ser. Que você pediu pra... Mas tem que ser. Você pediu pra semana passada pra dar linha. Mas é o cara que tá aí. Beleza. Maravilha. Então semana passada era um discurso, hoje mudou. Maravilha. Não mudou nada. Então do Davidson é o João Marcelo, né? Tem que ser. Beleza. Então, Cuca, se vira. Se vira. O João Marcelo chegou, o Davidson tava aqui. Mas o Cuca já tava ciente que ele queria sair. Essa questão do Fortaleza não era de hoje. O Cuca tem que se virar mesmo, cara. Beleza. Ele tem um elenco à disposição. Ele aceitou, tá aí. Ele tem que pegar esse elenco, tá aí e jogar. Atenção à direção aí. Seu Rubens Menin, até que o Rafael desapareceu. Mas o Rubens, temos um dos melhores elencos do Brasil. Não tem, não. Não tem, não. Mas ele não desapareceu, não. Ele estava na Cidade do Galo sábado. Não, tô falando que o Rafael não tem falado muito e tal. Lá para poder... Resumo de toda essa ópera. O time titular é bom, mas o elenco é curto e tem limitações. Então... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês primeiro do Globo Esporte, depois dos donos da bola, falando muito desse momento, falando do Galo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando do nosso galão da massa, que no Brasileiro tem decepcionado. Mas como você viu aí, o destaque no Globo Esporte é o time que mais finalizou no Campeonato Brasileiro. Tá? Só que não está conseguindo converter isso em gols. E a gente viu muitas falhas defensivas ontem. Claro que foi o Ivan Roman, uma opção dele para dar um mais ritmo de jogo e tal. Eu acho, sinceramente, que o Cuca menosprezou um pouco o Vitória. Acabou sendo surpreendido. Eu sei que a situação no Campeonato Brasileiro é só o início, mas já são 3 jogos sem vencer. 3 jogos sem vencer, 1 derrota e 2 empates. Então, é a situação que realmente a gente se questiona. Um Galo que vinha muito bem no estadual, amassou o Iquique, mais um time fraco, e no Brasileirão não conseguiu emplacar. Então eu quero saber de você, o que você acha que está acontecendo com o Galo? O que você acha que está faltando? Você acha que falta mesmo contratações? Ou essa equipe, esse time se entrosar mais? Então deixa aí seu comentário. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos.